Oi, boa noite. Estamos começando aí a live Irmãos Sem Rivalidade. Vou esperar a Rafa entrar para eu poder convidá-la. Minha convidada de honra, Rafaela. Cadê você, Rafa? Vamos lá. Vamos encontrar aqui a Rafa. Rafa, bora para nossa live Salvadora de Casas. Oi! Olá, tudo Tudo bem? bom? Tudo e Tudo e você? tudo bem também. Que bom que tá dando Tranquilo. certo aqui a internet. A gente fez até um treinamento hoje de manhã, né? Para você poder entrar. Então, peraí, antes de mais nada, deixa eu falar tudo que eu tenho para falar aqui, ó. Vamos lá. André, Raci, beijo. Beijo, sejam bem-vindos todos. E o assunto vai render hoje, bora lá. Primeira coisa, Rafa, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. A Rafaela, gente, veja bem, ela não só aceitou, ela abriu uma página no Instagram para fazer essa live comigo. Olha que honra! Aí a gente se sente o quê? Se sente importante, né? Fiquei feliz demais, maravilhosa. Ai, Uma honra, sempre admirei seu trabalho. A gente é parceira de consultório, né? De atender pacientes em comum. E eu gosto muito do seu trabalho. Quem me indicou você pela primeira vez foi o doutor Erasmo Casella, neuropediatra, maravilhoso, todo mundo admira e adora, então, super bem indicada. Eu também indico, então, bora lá. A Rafa é ai. psicóloga, clínica, especialista em criança, em adolescente e, consequentemente, em pais e mães, né? Então, Rafa, socorro, né? Socorro. Irmãos, quarentena, tá estranha essa situação aqui. Tá Vamos lá, complexo. então. Fica super à vontade aí para se apresentar, que eu tenho um monte de pergunta para te fazer. Perfeito. Primeiro eu queria super agradecer o convite, dizer que a honra é toda minha em estar aqui com você, em fazer minha primeira live com você, minha Primeira grande live. incentivadora da página profissional do Instagram. Estreia para todo o Brasil hoje, Rafaela. Não deixem de seguir conteúdo maravilhoso, Ah, obrigada, né? obrigada pela parceria, com certeza. É isso aí. A gente quer E gente cada vez mais positivamente influente no Instagram. Isso é muito importante, porque a gente tem voz para falar com todo mundo. Então, eu quero muito os meus parceiros fazendo live comigo, conversando, porque é isso, a gente vai aumentando a voz, né? Então, super obrigada. alcançando aí mais pessoas, né? Você também Isso aí. compartilha um conteúdo riquíssimo no seu Instagram, é maravilhoso. Acho que ajuda muita Obrigada. gente que às vezes não tem acesso a essas É, informações, né? esse é o objetivo também, com certeza. É, Isso é. aí. Bora então? Bora para as nossas perguntas, que a gente tem uma hora certinha de live. Gente, eu estou sem relógio, acabei de me ligar aqui. Se alguém puder me avisar quando tiver aí 50. Você está com o relógio aí, Rafa? Eu tô com relógio, vou Tá. tentar aqui Ah, prestar então atenção para. presta atenção. Pode Quando deixar. tiver 55 minutos, me dá um alô, porque a gente tem que encerrar, senão a gente perde o conteúdo, tá? Tá Então, ó, bom, tá bom. uns 5 anos atrás, mais ou menos, meus filhos têm 8 e 10 e 9 anos, 8 e 9, a Rafa me indicou este livro, tá? Aí ela me indicou o livro e eu li e falei, mas por que eu não li este livro antes? Foi essa a minha Ajuda pergunta. bastante. E eu revisito ele com frequência, né? Revisito porque Uhum. ele ajuda muito a lembrar as ferramentas, né, que a gente pode trabalhar em casa e tudo, e é muito legal. Eu li de novo ele recentemente, até por isso que eu fiquei com vontade de te convidar, porque hoje faz mais sentido algumas coisas que eu li lá atrás e que não fazia tanto sentido que eles eram menores, né? Mas Sim. enfim, vamos lá. Então, assim, o livro é basicamente as autoras elas descrevem um workshop que elas fazem com pais que tem esta queixa de briga entre irmãos. Isso não acontece aqui em casa, tá? Não, tá? Não acontece.
Eu não Nenhuma zona de conheço. conflito aí. Aham. Imagina, jamais. Então Assim, nós que vamos aprender muito com você hoje, né? eu tive uma mãe no consultório que ela falou, ai, doutor, eu ia indicar a live para ela. E ela falou, ai, eles se dão tão bem, eles nunca brigam. Eu falei, vou fazer uma live, mas não é para você. Não acredite em outra coisa. Aqui a gente vai Gente, falar de irmãos que brigam, ok? Irmãos que os que brigam. não brigam, né? Vamos É, combinar um caso raro. é um caso raro. Então vamos lá. O pessoal está perguntando o nome do livro, Irmãos Sem Rivalidade. Estou mostrando aqui de novo, tá bom? É da mesma autora que escreveu Como Falar para Meu Filho Ouvir, Como Ouvir para Meu Filho Falar, que também foi a Rafa que me indicou há alguns anos. Então vamos lá, Rafa. Então as autoras começam descrevendo então é, o workshop que elas fazem com pais que têm essa queixa, e eu acho muito interessante, e uso isso no consultório, que elas dão como exemplo para a gente entender o que a criança sente com a chegada do irmão. Elas dão exemplo como se o cônjuge chegasse com outra pessoa em casa. Então, finge que o seu marido, acho que a gente tem maioria mulheres aqui, faz de conta que o seu marido chega em casa sem te perguntar com outra esposa, abraçado com a outra esposa, e fala assim: essa aqui é a minha nova esposa, vocês vão ter que se gostar, vocês vão ter que dividir a casa, vão ter que dividir as roupas, a minha atenção. E é engraçado porque a gente vai lendo o jeito que ela escreve, você começa a imaginar, dá uma raiva, você fica com raiva, Exato, né? E ela né? fala para as pessoas descreverem o que elas estão sentindo. E outra coisa que ela fala, só para eu parar de falar e te dar a palavra, é para a gente tentar revisitar o que a gente sentia pelos nossos irmãos quando a gente era criança, a raiva que a gente sentia, e ela pede para a gente pensar nisso, imaginar a cena do cônjuge com a outra pessoa e imaginar, lembrar da raiva que a gente tinha quando algo acontecia lá com os nossos irmãos e que dava raiva, que a gente tinha vontade de bater, de matar. E aí aparecem histórias cabeludas, né? Cabeludas, assim, de pessoas que participaram do workshop. E aí, Rafa, o que você acha primeiro desse exemplo de trazer a outra pessoa para a gente imaginar? E se você acha importante a gente revisitar o que foi a nossa infância, os nossos irmãos, como era o convívio com os irmãos? Bom, eu acho que, né, esse exemplo que ela traz é perfeito, né, para a gente conseguir realmente tomar a perspectiva da criança nesses contextos e tentar realmente se conectar com o que ela está sentindo, né? Porque ela Uhum, ainda fala no exemplo que o marido fala para a esposa que ela vai ter que amar a amante, assim como ela ama, né, da mesma uhum, forma. uhum. Então, eu acho que faz com que os pais, ao se colocarem nesse lugar, ao imaginarem essa situação, ao revisitarem o passado para se lembrar de momentos de conflito, de briga com os irmãos, conseguem empatizar mais com a criança, até para validar aquele sentimento que ela traz quando ela briga Uhum, com o irmão, né? Muitas vezes perfeito. vem a criança chorando, porque brigou com o irmão, tá ali sentindo raiva, tá frustrado, tá irritado. E a gente, na correria do dia a dia, invalida. Imagina, não, você Não não é pode nada. sentir raiva, não é nada, não foi nada. Você não pode Uhum, sentir raiva do seu irmão, ele é seu irmão. Como se a gente uhum, tivesse que amar o nosso irmão sob qualquer circunstância, né? E uhum, não, às vezes a gente não vai gostar de algo que o irmão fez com a gente, uhum, né? A gente vai uhum, sentir raiva, a gente vai ficar irritado, e tudo bem, acho que um primeiro passo é esse, né? A gente conseguir uhum. se conectar com o que a criança está sentindo quando a gente faz essa volta ao passado, para poder validar. E aí sim Perfeito, conseguir intervir da melhor forma possível, né? A perfeito. criança se sente É, compreendida. essa palavra validar é muito importante, né? A gente invalida tudo o tempo todo, porque a gente está sempre com pressa, a gente não aceita a raiva dos nossos filhos, e muito menos a raiva entre os irmãos. Como assim? Você não vai gostar do meu outro filho? Como assim? Então, isso aqui não é sobre você, é sobre a relação deles, né? É tão difícil isso, a gente fica meio dando pitacos errados, né? Muito bom. Exato. E aí, sem perceber, a gente acaba fazendo o quê? Incentivando a rivalidade entre eles, Isso, exato. né? É a gente que faz, né? É a gente Muito que bem. faz.
vou fazer a segunda pergunta, que acho que vai ser um gancho legal. Eu percebi em algumas consultas online que eu fiz, às vezes eu faço consulta online agora na quarentena, entre irmãos, né? Aí veio Uhum. uma muito interessante, o menino tinha 5, a menina tinha 10. E ele veio trazer os desenhos dele para me mostrar. Olha, tia, o desenho que eu fiz, um desenho super lindo. Ele fez um computador, o desenho de um É. computador e o desenho de um celular. E aí eu fiquei, elogiei, nossa, que lindo, obrigada por ter me mostrado, que capricho. Veio a irmã dele, de 10, e falou, mas ele faz xixi na cama. E na hora eu falei, putz, cara, eu tô aqui dando atenção só para ele, ela invalida ele e o que ele fez para ela aparecer, né? E aí Isso. vem a minha pergunta, então. Por que que é tão difícil eles ficarem felizes um pelo outro? Por que que eles não olham o elogio para o outro como uma coisa boa e eles ficam pé da vida e eles invalidam e buscam defeito? Isso é uma coisa muito comum, né? Aqui em casa é praxe, acontece super. Aham. Se elogia um, o outro vê o elogio como uma ofensa para ele. É como se estivesse Aham. xingando ele. Não, mas eu só estou elogiando seu irmão, não estou falando com você, veja bem. Entendeu? Exato. Essa é a Sim. pergunta. Por que que você acha que é tão difícil eles ouvirem o elogio para o irmão? Eu acho que aí também passa pelos pais, né? Também passa por Uhum, nós, onde tudo começa. A uhum, gente, sem ter a intenção, sem perceber, muitas vezes a gente estimula a competição entre eles, né? Às vezes uhum, nas pequenas coisas do dia a dia, até para resolver os nossos problemas. A gente está atrasado para sair, para levá-los para a escola, e aí para que eles uhum. troquem rápido, para que cheguem rápido no carro, vamos lá, quero ver quem vai chegar primeiro. É, Já, né? para Aí resolver a nossa vida, né? para resolver a nossa vida. Exatamente. Só que a gente está estimulando a competição entre eles, até um que está É. em primeiro lugar, o outro que vai estar em segundo lugar. Vai ter, então, o que chegou depois, né? O perdedor, que vai olhar para o vencedor com raiva. Vai sentir raiva, Uhum, não vai ficar feliz. Ai, que bom que você uhum, ganhou. Eu perdi, né? E a criança vai aí sempre tentando estar nesse lugar mais sobressalente, que os pais acabam olhando, valorizando, reconhecendo, e o outro é deixado de lado. E nesse processo, eles acabam não torcendo um pelo outro. Eles torcem por uhum, eles, para que eles consigam, de fato, se sentirem merecedores da atenção dos pais, do amor dos pais, porque aí eles vão fazendo essa associação. Como meu uhum. pai, né, está ressaltando aqui a minha conquista, o que eu consegui fazer, eu sou merecedor do amor dele, né? O que a criança Uhum, mais quer é isso, é se sentir amada, é uhum. se sentir pertencendo, pertencida à É, família, né? Então a gente acaba estimulando no dia a dia sem se dar uhum. conta. E depois a gente Exato, espera que eles torçam um pelo outro, né? Quando na exato. A gente verdade ensina errado, né? a Dá gente exemplos ensina errados. É. a gente dá exemplos errados. Exato. Agora, E esse, Rafa, desculpa, quer continuar? imagina. Não, imagina, pode Como falar. advogada do diabo aqui do que você falou, né? Porque a gente percebe, por exemplo, que fora do núcleo familiar, ninguém estimula a competição. Hoje, estimular a competição é quase um pecado capital, né? Você fala, você dar a medalha para quem é melhor é quase um pecado. Ninguém É, é. faz isso. Você acha que as crianças, você acha uma vantagem isso? A criança que tem irmão e que necessariamente, naturalmente assim, né? Não tem como evitar. Vai rolar uma competição. Você acha que isso pode ser uma vantagem no desenvolvimento emocional? Eu estou falando como mãe agora, porque eu acho uma vantagem. Eu acho que o cara tem que se adaptar com o outro dentro de casa, entendeu? Então, eu acho Sim, que sim. acaba sendo um ensino de resiliência, sabe? Preciso me adaptar a quem não quer o que eu quero, a quem quer exatamente o que eu quero, eu tenho que dividir. Você acha que eu estou errada de pensar assim ou não? Não, eu acho que tem que tomar alguns cuidados, né? Uhum, Claro que a criança tem que aprender a ser resiliente, a ser flexível, a se adaptar às diferentes situações, a uhum, lidar com as próprias emoções. Mas dentro de casa, a gente precisa propiciar um ambiente mais emocionalmente estável para ela, para que ela uhum, vá conseguindo construir uma autoimagem positiva, um, né, um sentimento de autoconfiança,
de que ela pode, de que ela é capaz, para que daí lá fora ela consiga lidar com as situações adversas que surgirão, Uhum, mas se sentindo uhum, capazes. Se ela já vai com essa sensação de que ela está sempre em último lugar, ela não consegue, ou ela está sempre em primeiro lugar, também aparece a dificuldade de lidar com as uhum, situações frustrantes, ou com as uhum, situações muito desafiadoras, se ela se colocou num lugar de perdedora, né? De que uhum. ela é a que está sempre em segundo plano. Então, Sim, dentro de casa, o ideal é que o ambiente seja mais harmônico e mais emocionalmente estável para ambas as tá, crianças, que não se estimule mesmo muito essa competição, tá mas sim certo. cooperação, né? Entre Uhum, eles, ajuda recíproca, uhum. essas outras habilidades que a gente chama de habilidades para a vida, né? Que Isso, eles vão exatamente. precisar, Que a gente eles está vão tendo uma precisar. baita oportunidade de desenvolver agora, né? Na Exato. quarentena. Uma baita oportunidade. Intensivão. Não teremos outra, se Deus quiser, aliás. Né? Exato. Então, agora indo para a terceira pergunta. Pessoal, fica de olho no horário aí para mim, que eu estou sem relógio. Por que eles brigam? Por que eles se provocam? Pelo amor de Deus, responde isso para mim, porque tá tudo bem, tá tudo bem. Aí um cutuca o outro. Tá tudo ótimo, aí um Clássico. pega o brinquedo que o outro nem tá ligando, pegou meu brinquedo. Aí vira a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Acontece isso. Quem, cê- ó, quem é, Sempre. quem é mãe ou pai de um só que está aqui, já percebeu que não é preciso ter irmão para desenvolver resiliência. Então a Rafa respondeu. Não é necessariamente porque você tem irmão que você vai se desenvolver num ambiente melhor, tá? Essa é uma pergunta legal também, porque a galera fica, é um filho único, não sei o quê. Não é garantia nenhuma que você vai ter dois ou três e que vai ter um desenvolvimento melhor, né? De Mas jeito tudo nenhum. bem. Mas então, me fala por que, ó, a Larissa, doutora Larissa Dermato, que é minha paciente, mãe de dois também, tá falando aí eu surto, né? Mas ok. E depois, Carol, que fez a pergunta dos três irmãos, a gente vai responder no final as perguntas, tá? Tô com a sua pergunta aqui, ó, porque eu sou a terceira filha. Eu ficava no lugar do seu caçula, então eu tô interessada também nessa resposta. Vai, Rafa, por que que eles se provocam? Por N motivos, né? Eles brigam, se provocam por disputa de brinquedo, de espaço, de atenção, por ciúmes e às vezes simplesmente pelo que você descreveu. Tá um lá quietinho no canto dele, o outro tá entediado. Por que não ir provocar meu irmão? Não é? Por que não chegar ali e desligar o desenho que ele tá assistindo e pegar o Exato, brinquedo da mão dele? Simplesmente para se divertir um pouquinho. Eles se exato. divertem assim, né? Deixam a gente louca, mas eles se divertem, E né? você não acha, Rafa, que tem? Isso foi você que me ensinou também, numa conversa que a gente teve. A gente, às vezes não, é super comum. Tá todo mundo lá no celular, no seu mundo introspectivo, e aí o cara faz uma coisa que você não aprova e você para tudo para dar atenção para ele. Aí o que que ele faz? Faz de novo a coisa que você não aprova. E depois Exato. ele repete, porque você para dar atenção para ele. Você acha que essas brigas também podem ser uma forma de chamar a gente? Com certeza, com certeza. Eles aprendem também a chamar a atenção pelo inadequado, né? Não é só pelo Ah, adequado. E a sim. gente deixa passar batido o adequado, deixa de ressaltar, deixa de elogiar, de reforçar, por achar que é o óbvio. É mais do que, né? Assim, é o que eles Nossa, é um devem perigo, né? fazer. É um Exato. E a perigo gente esse óbvio, né? Um é um perigo. perigo. E a gente põe o Uhum. holofote em cima do inadequado toda vez que eles brigam, que eles se provocam, a gente chama atenção, a gente, né, dá bronca. E no fundo, Uhum. mesmo que seja pelo negativo, estamos dando atenção e eles gostam disso e a gente sem perceber acaba reforçando sim esse comportamento e ele vai se repetir Uhum. outras vezes, né? Então, o que a gente Uhum. precisa fazer é ter um olhar mais atento para cada pequeno momento que eles conseguem se relacionar de uma forma harmoniosa, colaborativa, tranquila.
e descrever o que a Uhum. gente está vendo. Nossa, que bacana! Eu estou vendo que agora vocês estão se divertindo juntos, né? Estão brincando juntos com esse brinquedo. Que bacana! Tá? Só isso já é suficiente para eles Uhum. olharem e falarem: olha, estamos chamando a Exato. atenção pelo E a gente positivo, a faz, mamãe está percebendo a gente faz justamente o contrário, né? sempre. É. Eu falo muito isso no consultório para as mães de bebês, a história do amor materno, que ele não é óbvio, né? Eles têm essa fantasia de que a gente não ama eles, ah, não gosta de mim, gosta mais do outro do que de mim, como assim, né? Então, não é óbvio o amor. Quanto mais a gente puder deixar ele claro e evidente e falar sobre ele, melhor, né? Melhor. Muito bem. E outra coisa que, assim, só fazendo um comentário sobre isso que você falou, que eu acho super importante, a gente deixa isso claro conforme a gente vai deixando claro que a gente ama eles incondicionalmente, independente do que eles façam. O que a gente Uhum, não gosta é do comportamento que não foi bacana, que não foi legal. uhum, Mas eles, mesmo assim, mesmo fazendo algo que deixa a gente enlouquecida, eles são uhum, amados, né? uhum, Com isso, eles vão exato. ficando mais seguros e tendendo a não aprontar tanto para ter a Exato. confirmação do nosso amor. E a importância desse como falar, né, Rafa? Porque essa coisa, o cara pisa na bola ali, você fala, você é isso, você é aquilo. Não, foi só uma coisa que aconteceu. Não invalida a criança como um todo, né? A gente precisa tomar cuidado com essa comunicação que às vezes é muito tóxica, né? Porque É. também passa, e aí vem o eu em defesa das mães, que é a minha categoria aqui hoje. Eu tô aqui como mãe hoje, tá? Venho eu em defesa das mães, porque a gente está exausta, né? Eu falo por mim, minhas colegas médicas que estão aqui, todo mundo que está trabalhando e fazendo tudo que tem que fazer dentro de casa. E aí vem a Rafa e a Denise e fala que você tem que ter paciência, que você tem que falar assim, que você tem que falar assado. Se você não começa por você, é melhor nem começar, porque você vai causar danos. Sai de perto, vai Perfeito. fazer outra coisa, não é mesmo? Perfeito, porque senão o que que vai acontecer? Você vai pedir para que a criança não grite gritando, você vai brigar, vai pedir para que a criança não brigue brigando, dando o Exato. modelo super inadequado e sendo incoerente. E fica tranquila que eu compartilho desse cansaço. Eu tenho duas pequenas em casa, então também a quarentena está hardcore lá em casa. Estou imaginando. Então, gente, a psicóloga está sofrendo, então fiquem tranquilos. A gente é Sem normal, culpa, tá tudo certo, está né? tudo certo. É Elas lógico, brigam, tem dias e Rafa? dias. Elas Já brigam? brigam, já Ótimo, brigam. maravilha. Então agora ficou perfeita essa live. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Me fala uma coisa, já que você falou que elas brigam, o que você faz então? O que a gente faz quando eles estão brigando? A tia delas está aqui, ó, a Renata, falando que elas são sapecas. Olha lá, as mais sapecas. Então, o que a gente faz? Eu gostei do livro porque o livro ele difere, ele divide em categorias de brigas. Eu achei muito É? interessante. Depende, está correndo risco de vida, você tem que fazer alguma coisa. Eles vão se matar, você tem que olhar e ver se eles vão se matar. Se não, aí você vê o que você faz. Fala pra gente, o que a gente faz então? Ó, meu visitante aqui. Ó. Ah Toda lá, que live, fofura. toda live ele aparece. Ah, ele quer participar. É. Então, assim, acho que o primeiro ponto é esse que a gente falou, né? Eu sei que, né, agora nesse contexto de quarentena tá todo mundo, todas as mães muito cansadas, muito exaustas, muito Aham. estressadas, mas a gente tem que dar um passo para trás antes de intervir na briga, Sim, respirar fundo, tomar uma água e conseguir intervir de uma maneira mais tranquila, senão a gente coloca tudo a perder, porque a gente exato. vai pedir que eles façam o que a gente, que eles não façam o que a gente está fazendo, né? Então, acho que esse Uhum. é um primeiro ponto, regular a nossa. Travou. Travou só para mim, gente? Oi? Voltou? Voltou. Voltou. Ah, que bom. Voltou. Então, Aham. eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Regular a nossa emoção. A gente Uhum. respirar fundo e até dar esse modelo para a criança. Espera aí, eu preciso respirar para tentar ajudar vocês.
porque a gente está dando um modelo de como regular a raiva que a gente também vai sentir. Quando eles começam a brigar, a gente vem essa emoção difícil de ser lidada para a gente Exato. também. Raiva, irritação, frustração, né? Então, primeiro ponto, respira e vai. Uhum. E aí, quando eles estão ali, né, já no conflito, já na briga, o ideal é se colocar de forma um pouco imparcial, não como um juiz, já chegando acusando um ou acusando o outro. Isso também incentiva a Uhum. rivalidade entre eles, né? Mas descrevendo o que você está observando, o que está acontecendo ali, descreva, Uhum. descreva, nomeie o Uhum. sentimento de um, nomeie o sentimento de outro, né? Vocês estão me ouvindo? Veio um sinal Sim. aqui, tá? Nomeia, valida, né? Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que o Ricardo ficou muito irritado quando o Paulo pegou o brinquedo que ele estava na mão, né? Estamos diante aqui de uma situação difícil. O Ricardo está Uhum. com raiva e o Paulo também agora está começando a ficar irritado. Vocês querem a minha ajuda para tentar resolver ou vocês acham que vocês conseguem resolver sozinhos, se eles já forem maiorzinhos? Né? Até para estimular essa busca por solução de problemas por eles mesmos Uhum. e se retira. A gente se retirar é super importante para a gente não dar uma audiência que só vai incentivar ainda mais a briga, porque incentivar a briga, às vezes incentivar o chororô, a birra, porque eles sabem que uma hora ou outra você vai intervir para poder ajudá-los. Se você se Uhum. retira, muitas vezes eles se resolvem sozinhos. Agora, se eles precisarem de ajuda, você dá um modelo, né? Dá ali um exemplo Uhum. do que eles podem fazer para tentar solucionar e Aham. tenta parar com aquela briga, Aham. né? E deixa um pouco por eles. Tá. Olha a Mariana aqui falando. Eu Aí, meu assistindo filho, a mas live e o meu filho mandou amar. slime no cabelo da irmã. Então, eu não Ela sei tem se também. 3. Então, acontece, né? E a gente falou, é aquilo que você falou aí, tudo, né? Mais cientificamente, né? E é aquela parte mais difícil do mundo, né, Rafa? Porque você fica pé da vida. Então, na verdade, a grande segredo para a gente lidar com a briga deles é a gente, né, encontrar o caminho da luz das nossas emoções, né? Meditação, sei lá o quê, sai de perto, pega o gato, qualquer coisa, mas não intervém com raiva, né? Acho que essa é uma grande lição, né? E aí que você está cansado, exausto, a chance de você estar com raiva é bem maior, né? Muito Exato. bem. E a gente falou lá atrás, na postagem de anteontem, eu coloquei aquela frase que é do livro, igual não é melhor. Elas usam muito isso, igual não é melhor, igual é menos. Tentar fazer igual para os dois não é uma coisa legal. É o tal do conceito de igualdade e equidade. Você não faz igual, você faz o que aquela criança precisa, você atende às necessidades dela. É a tal de leitura de comportamento e responsividade que eu gosto tanto aí das teorias do behaviorismo, que eu adoro e tal. Eu falo, Rafa, que das teorias da psicologia, quem está melhor é o Darwin, sabe? Aí falaram, mas Darwin não é psicólogo, não, é que Darwin, no fim, ri por último, tá? Que na hora que a sobrevivência está em jogo, aí é ele que está certo, entendeu? Aí o Com Skinner e o certeza. Freud, aí não adianta, né? Eu adoro essa frase que eu li de um autor. Mas e essa história aí de fazer igual? Porque eu já vi paciente no consultório falar, doutora, a amamentação tá ótima, tá tudo indo lindo, mas eu tenho que parar de amamentar, porque eu amamentei a irmã até os 6 meses, então eu não posso amamentar esse por mais tempo, porque tem que ser igual, né? Isso me marcou muito, eu fiquei chocada com essa frase, porque é um medo, né, talvez de cobrança, e você falar isso e fazer isso, você nada mais está do que ensinando que tem que ser igual, né? É, Que você exato. acha disso? Do igual não é melhor ou igual é menos? Como que é? Qual que é a sua opinião? Eu acho que assim, cada criança é única, né? Uma criança Uhum, não é igual a outra, uma criança não tem as mesmas
potencialidades, dificuldades e necessidades que a outra, né? Então, elas não precisam ser atendidas de forma única, porque aí você vai estar deixando de atender, muito provavelmente, a necessidade real de uma ou de outra, por serem singulares, né? Então, não é porque você comprou um tênis para o seu filho que estava precisando de um tênis que você precisa comprar para sua filha que não está precisando. E aí cabe a nós irmos ensinando isso para eles, né? E até levando essa reflexão. Você está precisando de um tênis? Eu comprei sim para o seu irmão, porque neste momento ele está precisando de um tênis. Você está precisando? Não, parece que você não está precisando. Será que tem alguma outra coisa que você está precisando? A gente pode pensar juntos. E aí, numa próxima oportunidade, eu compro para você, né? Então, assim, a gente vai ensinando mesmo a respeitar as diferenças. As crianças não são iguais, a gente não deve tratá-las igualmente, o que não significa que você vai amar mais um do que o outro. Não é sobre amor, né? É sobre respeito às diferenças, respeito às necessidades e ensinando também isso para eles, para que eles possam lidar assim com as outras pessoas, na vida, na sociedade, né? Sem esperar ser tratado igual ao que o amiguinho foi tratado. O que não estou falando que assim, a gente vai abrir mão de respeito, nunca. Respeito sempre. Mas tendo as necessidades únicas de cada um sendo atendidas nos diferentes contextos. Às vezes é tão mais fácil comprar dois, né? Ah, me dá dois aí, porque se eu chegar com um só em casa, eu tô ferrada. Quantas vezes eu já não falei isso, quantas vezes eu já não ouvi isso. E tem a história do aniversário e da chegada do irmão, né? Ah, quando o irmãozinho chega, os visitantes vêm e trazem um presente para o mais velho, porque tá dando um presente para o irmãozinho. Ou é aniversário de um, traz presente para os dois, né? O que você acha disso? Você não acha que cai um pouco nisso? Eu acho que cai nisso, mas eu acho que já começa aí nesses contextos, nessas situações, a gente poder ensinar isso para eles, né? Então, hoje o aniversário é do seu irmão. Então, quem vai receber os presentes, quem vai ganhar presentes, será ele. No dia do seu aniversário, você também receberá, né, os presentes. E ensiná-lo a lidar ali com a frustração de não receber aqueles presentes e de ficar feliz, porque o irmão vai receber, Exato. né, ali no dia do aniversário dele, né? Achar que precisa dar para os dois, ou até pedir para que os convidados levem para os dois, a gente não está ajudando. Porque a gente também precisa ajudar as nossas crianças a lidarem com frustração. E tudo bem se sentir frustrado, faz parte da vida, leva a um amadurecimento emocional, né? A gente não pode passar por cima do mundo para que eles não sofram, isso não existe. Então, E, gente, parentes, ouçam isso, por favor. Porque você faz o quê quando você fala e as pessoas não te ouvem e todo mundo faz o que quer e traz milhões de presentes para a criança? E aí você faz o quê, né? Porque você não decide nada. Não, mas eu quero dar, porque é meu neto, é meu sobrinho, que se dane, vou dar. E aí vai crescendo e aí depois as próprias pessoas que fizeram isso criticam, né? Nossa, mas que menino mimado. Não, mas peraí, foi você que mimou lá atrás, deixa eu te explicar, né? exato, Mais ou menos exato. assim. Muito bem. Mais ou menos assim. Mas a gente pode nessas situações, porque assim, a gente não tem controle sobre o comportamento do outro, né? O que a gente consegue é Exato. ter controle sobre o que a gente faz dentro de casa, com a nossa família. Então, se acontecer, recebeu ali um presente do avô, da avó, do tio, conversa com a criança sobre isso, né? Traz ali uma análise crítica sobre essa situação. Você não vai impedir a criança de ter aquilo que ela ganhou, mas explica que ela ganhou no dia do aniversário do irmão. Não era esperado que ela ganhasse, né? E que você acha que as pessoas deveriam ter trazido somente para o irmão. Mas É como você importante não você colocar, controla, né, a sua, é.
Então, isso daí é um negócio importante, a gente se colocar, né? Porque uma coisa que eu tenho notado é que eu tenho até reconhecido como algo que eu poderia ter feito melhor, é que às vezes tem tanta coisa que eu detesto de conteúdo na internet e tal, que os meus filhos não têm acesso. Logo, eles não têm crítica sobre aquilo. E que teria sido talvez um pouco mais inteligente da minha parte, mas acho que ainda dá tempo, assistir junto e falar o que eu penso sobre aquilo. Porque senão eles vão acabar desenvolvendo da cabeça deles, né? Mais ou menos isso que você está falando. Pega a situação e usa como oportunidade de mostrar como que a família dele pensa, né? A Isso, família da criança. Porque é isso que eles vão levar depois, isso. né? Perfeito, perfeito. Até para eles estarem Uhum, mais preparados para uhum, terem esse senso crítico quando eles forem assistir alguma coisa longe de você, né? Então eles já sabem exato. que você não concorda com aquela cena que está se passando ali, que você acha Uhum. que aquele personagem está sendo grosseiro, não está sendo empático, né? Eles Tá já fazendo sabem fazer. publicidade deliberada, que é o Exato, que tá eu vi com querendo a torná-lo Maravilha. refém. 6 de agosto, live com a Criança e Consumo, ou é com o perfil Criança e Consumo. A gente vai falar de publicidade infantil raiz, vai falar na lata. Tudo que pode, tudo que Perfeito. não pode, tudo que está acontecendo, bem ali, né? Mas isso fica para Ótimo. outro dia. Rafa, a Larissa Varenga, ela perguntou uma coisa interessante, vou jogar no seu colo, porque eu não tenho a menor ideia da resposta. Simples assim. Quando a pessoa ganha 33 presentes, tá? A criança. Ela fala, tem gente que dá um por mês, que guarda e dá um por mês. O que é melhor? Ela ganhou, faz o quê? Dá tudo de uma vez? Ou você vai dando um por mês e guarda e dá um por mês, que nem ela falou? Ou você faz o quê? O que você recomenda aí? Não, eu acho o ideal ir dando aos poucos, senão a criança nem Uhum, aproveita, né? A uhum, criança nem. Se ela abrir 33 brinquedos, ela não vai uhum. nem saber por onde começar, ela vai ficar um segundo com um segundo com o outro, depois ela já perde o interesse porque ela já viu aquilo, mas tem tanta coisa que ela não sabe nem o que escolher para brincar, né? É. Tem estudos que mostram que as crianças têm 150 brinquedos que nunca brincaram, né? Então, a gente precisa reduzir Uau. isso, né? Até para Uhum, estimular a criatividade. Eu, na minha casa, os brinquedos os presentes que a minha filha mais velha sempre ganhou, eu sempre guardei a grande maioria, deixei ela abrir alguns no dia do aniversário, guardava os outros e ia dando somente em datas comemorativas, não era nem um por mês. Chegou o Dia das Crianças, abre presente também que ganhou no aniversário. Chegou Natal, também abre presente que ganhou no aniversário. Não que eu não desse os meus também. Deixava claro, esse uhum. aqui você ganhou no dia do seu aniversário, mas se você abrisse naquele dia, você não ia nem saber que tinha isso, não ia brincar. Então, eu acho legal não dar tudo de uma vez. É a tal da gratificação que a gente conversou outro dia, né? Que eu falei sobre alimentação e tem tudo a ver. Você acostuma a criança, o cérebro infantil, com a gratificação. Ele quer cada vez mais. E gratificação pode ser presente, pode ser like, pode ser joguinho, pode ser comida, né? Que eu Isso. exemplifico sempre com o teste do marshmallow. Enfim, é tudo linkado, né? Tá tudo linkado. E tem criança que depois procura esse conforto na comida, né? Essa gratificação que a gente acostuma a eles, busca essa gratificação nos alimentos hiperpalatáveis e ricos em sal, açúcar e gordura. Tudo uma coisa só, estamos falando aí do mesmo balaio, né? Do mesmo Muito bem, balaio. Rafa. Vamos aproveitar aqui o tempo com você. Vamos lá. Fala para mim, os pais que estão chegando, que está chegando o bebê, os pais que estão grávidos do segundo ou do terceiro, ou quem acabou de receber o irmãozinho em casa. Dicas. Bom, acho que vale voltar lá naquela questão de se colocar no lugar da Uhum. criança, imaginando aquela situação que o marido chega com a amante em casa e fala que você precisa amá-la Ah, igualmente a ele, né? exatamente. Dividir as roupas. Dividir as roupas, É, exatamente. Então, acho que o que a sei. criança está sentindo ali é muito semelhante ao que nós sentiríamos.
Então, nisso também a gente consegue entender um pouco melhor a raiva e a tristeza que muitas vezes o maiorzinho vai sentir do bebê que chegou, né? Sem achar que a criança está sendo malvada, que não vai amar o irmão. Não, ela está vivendo um pequeno luto. Toda criança, quando chega um irmãozinho, ela vivencia um pequeno luto, né? Luto por perda do espaço, da atenção exclusiva dos pais, até mesmo do amor. Eles podem achar que vão ser, né, menos amados. Então a gente precisa também, mais uma vez, se conectar a esses sentimentos que a criança vivencia nesse contexto, validar, quando a criança é pequena, nomear para que ela entenda o que ela está sentindo, porque às vezes ela não entende também e tem um acesso de raiva ou tem um acesso de choro por uma tempestade emocional que está dentro dela e que ela não sabe discriminar. O que é isso que está acontecendo? Por que eu estou assim? Né? Então, nomear para aquela criança o que ela está sentindo e colocar o foco da atenção nela. O bebê precisa ser atendido nas necessidades básicas, acabando isso, a mãe recupera ali as forças e as energias e foca no maiorzinho e vai brincar um pouquinho e dá atenção e fica junto, para que ele vá elaborando aí a chegada desse novo irmão. E acho que outra coisa também bacana de se fazer é nivelar a expectativa do irmãozinho maior que está esperando o bebezinho chegar. Né? As mães tendem a falar, vai ser muito legal, você vai brincar com seu irmãozinho. Não Ele vai. não vai demorar muito para isso acontecer, né? E aí por Maravilhoso, isso com que muitas certeza. vezes chega o pacotinho em casa e fica ali uma horinha, o irmãozinho já pergunta para onde devolve, né? Com Porque certeza. não vai brincar, não vai se divertir junto. Então acho que é E essa colocar o coisa do foco nesse maior. luto, eu adoro essa palavra, que todo mundo acha polêmica e tal, mas eu acho que a gente vive luto quando acaba a série do Netflix, quando acaba um livro que a gente gosta. Como que não vai viver luto quando chega um filho, quando chega o segundo, né? E qualquer mudança, o ser humano não gosta de mudança, qualquer mudança para a gente é dolorosa. A gente tem que abrir mão de coisas, sente saudade, não sei o quê. Tá todo mundo meio assim agora, de um luto coletivo, né? A gente está num luto coletivo. Então, quando chega o irmãozinho, nada melhor do que reconhecer que a criança perdeu uma parte da vida dela, da vida que ela tinha, né? É justo isso, né? E que não vai ser de todo legal. Vão ter momentos difíceis e muito chatos o Sim, irmãozinho, né? sim. O bebezinho chora, precisa da atenção da mãe o tempo Exato, todo. Não é legal para exato. criança, né? Esse Não. irmãozinho. E tudo bem. E tudo bem, né? E tudo bem a gente reconhecer isso, porque muitas vezes nesses contextos a gente invalida o sentimento do Sim. irmãozinho, né? Não pode sentir raiva, não pode estar triste porque chegou o irmãozinho. Como assim? Você ganhou um irmão, olha que legal. Exato. E quando tem três, que nem a Carol perguntou lá, ela fala que vê uma rivalidade entre os dois primeiros e que o terceiro é sempre privilegiado. Eu não acho, tá? Porque eu fui a terceira filha, eu não fui privilegiada. Não acho que eu fui. Pelo contrário, usava a roupa dos dois lá, dos dois meninos, botava uma florzinha, virava roupa de menina, tá tudo certo. Então, assim, eu acho isso o máximo. Eu acho que assim, a minha história, a minha origem. Olha lá, meu gato. É Olha lá sensacional. ele. E aí? O que você acha quando tem três? Ou até quando tem quatro? Eu tenho duas famílias que têm quatro filhos, né? E o terceiro está cada vez mais comum, viu? Tem várias famílias aí grávidas do terceiro. E aí? Corajosa. Uma coisa, né? Normal. Terceiro filho é normal. Olha eu aqui, ó. Tô Olha aqui. lá. Mais do que normal. É isso aí. E aí, o que você acha? Mas você fala, ó, a minha amiga aqui, Cacau, os mais velhos privilegiam o caçula. Não eu nem meu marido. Então, os filhos, eu entendi isso. Os irmãos privilegiam o caçula e brigam entre eles, os dois primeiros, né? Eu entendi Isso. isso. Rola uma rivalidade entre os dois primeiros e o terceiro fica lá todo bonitão, só ganhando o mimo de todo mundo. Ó, a Tabata tem quatro.
Respeito. Hashtag respeito. Muito respeito. Pronto. Mas você diz, a sua pergunta é o que fazer quando o caçula está sendo protegido? Não, eu acho que a pergunta é, muda alguma coisa quando tem. Quando, que a gente está falando de irmãos aqui como se só Só existissem dois, dois. né? E aí, se você quiser linkar a resposta também, teve alguém antes que perguntou sobre gêmeos, se isso não é mais difícil, principalmente individualizar e pensar nas necessidades de cada um, porque os gêmeos, a gente vai no instinto fazendo igual, né? É É. roupa igual, é festa igual, é escola igual, é a mesma sala. Então, se fica um pouco mais difícil quando tem essas nuances de ou três filhos ou gêmeos. Ou os dois, né? Que às vezes tem trigêmeos. Ok. É. Exato. Eu acho que assim fica mais difícil em termos de demanda, né? A demanda Uhum. acaba sendo muito maior, mas o que deve ser feito é a mesma coisa que deve ser feita para irmãos de, né, dois ou três ou Uhum. quatro. É sempre tentar tratar cada criança de forma única, respeitando a Uhum. individualidade de cada uma, tentando propiciar essa individualidade quando forem gêmeos, né? Uhum. Tudo passa pela forma como a gente lida, como a gente vai Sim. ensinando, Tá. né? Então, gente, tudo começa na gente, tá? Vamos todo mundo meditar agora. Vamos lá, ó, culpa materna, aquela coisa assim. Não, eu acho Não, assim, ó, uma frase que eu falo no consultório, eles são filhos dos nossos defeitos e das nossas qualidades, tá? Não são só filhos das nossas qualidades, a gente tem que levar os defeitos também para a vida deles, e, né? Encarar de um jeito mais saudável possível, porque ninguém aqui é perfeito, né? é aquela história, né? De que assim, o que precisamos ser é sermos mães suficientemente boas e não perfeitas, Boas, porque perfeitas não exato, existe, né? exatamente. E que esse suficiente seja o suficiente mesmo, né? Eu falo, é dar o seu melhor e o seu melhor tem que ser suficiente. Se o seu melhor não é suficiente, aí a gente tem um problema bem grande. Isso serve para o trabalho, isso serve para relacionamento, isso serve para maternidade. Seu melhor é o máximo que você pode dar, não dá para você dar mais, né? Não. E às vezes dar o seu melhor significa descansar, significa ir fazer um exercício, significa não ficar com as crianças. Eu tenho um pai, toda vez que ele vai no consultório, ele fala para mim: todo dia eu preciso ficar com ela 1 hora por dia brincando? Toda vez eu respondo: não, não precisa ser todo dia. Aí na Uhum. outra consulta ele pergunta de novo: eu preciso todo dia fazer isso e aquilo? Porque se todo dia a pessoa deixa de conseguir fazer as coisas dela. E aí ela não vai Uhum. ser um pai ou uma mãe melhor porque ela está cumprindo a minha meta que eu falei no consultório, né? Essa meta aqui é minha, não é sua, né? Exato. E não vai fazer com qualidade, né? Vai Sim, provavelmente estar ali por aquela 1 hora, olhando no celular, respondendo e-mail, respondendo mensagem. É melhor que não esteja ali, então. Porque exato. quando estiver, é importante que esteja ali com a atenção plena, voltada e focada na criança, né? O tempo que conseguir. Mas, Uhum. então, melhor não Esse estar. é um desafio, desafio. Como é que está o nosso tempo? Já deu 50 minutos. 50. Então, eu vou fazer mais uma pergunta. Pessoal, 1000 elogios, todo mundo, Rafa, maravilhosa, sensacional, nananã. Ó, uma pessoa aqui perguntou, eu não sei o seu nome, porque é um perfil, acho que comercial. Ela falando que a criança, um provoca o outro, e isso também acontecia muito aqui em casa. Agora acontece menos, mas de bater, um agredir o outro, tá? Quando eles eram menores, né? Isso acontece mais em criança menor, que eu acho que é, inclusive, a idade aqui que ela está citando. Um desce a mão no outro, e às vezes o que é a vítima não bate, né? Tem um que não bate e um que desce a mão. Você faz o quê? Porque quando você fala, vai lá, dá uma orientação, como chama, um Mediada, direcionamento, um descrever. norte, e se retira, você faz como quando tem agressão física mesmo, quando tá tipo rolando um risco de vida, um risco físico.
Não Faz o dá para quê? deixá-lo se matar, né? Não, Não, não é essa a não, nem se orientação. machucar, né? Nem se Uhum. machucar, né? Então, assim, em geral, sim, isso acaba acontecendo quando as crianças são um pouco mais novas, né? E quando elas acabam não tendo ainda a linguagem plenamente desenvolvida para resolver problemas, não conseguem expressar, verbalizar o que estão sentindo, o que gostariam, e acabam por Uhum. impulso, né? A criança não tem o autocontrole desenvolvido, muitas vezes a primeira resposta é impulsiva e vai ser agressiva, né? Vai ser bater para resolver ali o problema. Não dá para Uhum. deixar, lógico, nessa hora é importante até separar, né? Uhum. Também verbalizar, deixar claro ali qual é o sentimento envolvido. Então, eu estou percebendo que você está com muita raiva do seu irmão. Mas nesta casa, a gente não resolve problemas batendo, né? E retira a criança. Então, eu vou precisar separar vocês um pouco para que vocês possam se acalmar e depois vocês voltam a brincar, né? Certo. Eu sumi porque a minha bateria ficou fraca, mas eu já resolvi aqui. E aí, tem uma pessoa aqui perguntando, e quando eles não querem pedir desculpas? Um para o outro, Bom, faz o quê? Eles se é, é, recusam a pedir desculpa. esse é um outro comportamento que é importante a gente ir ensinando no dia a dia, principalmente dando modelo, né? Então, a Uhum. gente, quando a gente erra com os nossos filhos, a gente também pode e deve pedir desculpas. Eles precisam perceber e aprender que os pais também erram e que se erram, vão assumir o erro e vão pedir desculpas. Então, a gente vai Uhum. ensinando. E aí a gente pode cobrar deles quando isso acontece. Quando eles ainda Uhum. assim se recusam, não querem pedir desculpas, não dá para obrigar ali no momento também, né? A gente tem que escolher as batalhas. Eles pararam de se bater, bacana, já ótimo. Não quer pedir desculpas de jeito nenhum? Coloca cada um num cantinho. Depois, quando as emoções estiverem mais tranquilas, né? Não tiver mais ali tão aflorada, conversa, explica o que, que aconteceu, explica da importância de pedir desculpas, né? O que errou de fato, né? Que Uhum. também acontece que muitas vezes a gente nem sabe quem que começou a briga ali, né? Uhum. E aprisionar um no papel de vítima e o outro no de agressor é muito perigoso, É. É né? outro livro importante, O Poder do Discurso Materno, que é sobre isso que você está falando. Você já leu esse, Rafa? Não, É nossa, porque ótimo. esse é mais da psicanálise, esse livro. Ah, tá. Ele é É muito legal. interessante, ele fala isso. Você rotula um como determinada coisa, o outro como outro, e eles incorporam os papéis e vão seguindo a vida nos papéis que você definiu. É bem interessante. Um dia a gente fala sobre ele, então, o poder do discurso materno. Mas, Combinado. Rafa, a gente vai começando a encerrar. Um milhão de obrigado. Muito bom, foi muito legal. Eu imaginei que fosse exatamente o que foi, gostoso, prazeroso, simples, cheio de dicas. Você é maravilhosa. Tomara que você voe aí no Instagram, tá? Eu vou deixar a live gravada para todo mundo que pediu. E a gente vai fazer outra live um dia. Eu e a Rafa sobre alguma coisa. Gostei muito. Fico à disposição também, Rafa, quando você quiser me convidar para alguma live sua do a Visão Pediátrica aí. Fica a dica para quem não está seguindo a Rafa, é Rafaela Gualdi.psicologia. É isso? Isso. Rafaela Ponto Gualdi.psicologia. psicologia. Quem não está ouvindo o Primordial Podcast, não perca. Os próximos 2 episódios são sobre epigenética. Arrasamos, ficou animal. Eu gostei muito. É um projeto que eu estou adorando fazer. É muito Não, tá legal mesmo. sensacional. Quem Sensacional, puder parabéns. escutar, vai ser muito legal. E no futuro eu vou trazer convidados para o podcast, que a gente tem esse plano. Você com certeza vai ser uma delas, Rafa. Tá Ah, que bom? ótimo. Gente, Obrigada, super te agradeço. obrigada Beijão. Foi por uma honra tudo. participar aqui com você. Adorei o convite. Eu que agradeço. Foi ótimo mesmo. Obrigada. Beijão. Tchau, Obrigada a gente. você. Boa Tchau, noite. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.